E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 devia ser a matéria essencial de que o universo é construído. O número 1 nunca foi tão admirado. But ultimately, Pythagoras' whole belief system was doomed. And ironically, it was the triangle that made him famous, which was to prove his undoing. Se o número 1 estava no centro de tudo, também deveria estar na essência de todos os triângulos, até mesmo do triângulo retângulo com dois lados iguais. O problema é que ele não está. Pitágoras seguiu tentando fazer os três lados contarem com um número exato de unidades, mas não podia ser feito. When one of his disciples tried to point this out, the others drowned him. Pythagoras' whole belief system that the world was made up of units was a lie. Pobre Pitágoras, derrotado por sua forma geométrica favorita. O 1, porém, estava prestes a embarcar em uma nova carreira. Só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Like everyone else before him, Pythagoras couldn't conceive of numbers unless they represented actual things. 1 was not a 1 unless it stood for one chair, or one step, or one television presenter. But the mathematicians who followed Pythagoras broke free of these constraints. Yep, Archimedes, famous today as the world's first streaker, but in fact the greatest mathematician of ancient times. Arquimedes adorava os jogos com números. E levou a matemática ao reino do inimaginável, porque nesses jogos ele permitia que os números fizessem coisas impossíveis, que descobrissem, por exemplo, quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E apesar de alguns desses jogos matemáticos parecerem inúteis, eles algumas vezes deram resultados práticos de que nos beneficiamos até hoje. For example, he was obsessed with what would happen if you took a sphere and turned it into a cylinder. What would be the difference in area covered? Well, personally, I don't give a fig. But for Archimedes, it was the proudest moment of his life when he finally succeeded in working out the formula. And although it was a piece of pure mathematical bravado, it did actually prove to be amazingly useful in the end. Because thanks to Archimedes, later mapmakers could take the globe and turn it into a flat map. O número 1 já não era mais a essência do universo, mas estava ajudando a criar uma era dourada para a matemática teórica. Uma nova força, porém, estava conquistando o mundo. E o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com uma obsessão bem diferente. Arquimedes vivia em Siracusa, e quando os romanos invadiram a cidade em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo particularmente intrincado. Na verdade, estava tão envolvido que tudo o que conseguiu dizer foi: "Imploro que não perturbem este momento." Talvez não tenha sido uma atitude sábia. It was the end of theoretical mathematics in the classical world. The Romans weren't interested in airy-fairy abstractions like how to calculate the weight of all the goats who ever lived. They were interested in power. Gostando ou não, o número 1 agora era um servo de Roma. Precisou deixar para trás o mundo da matemática abstrata e passar a lidar com preocupações mais práticas. O número 1 vai para o exército.
Ele se tornou a espinha dorsal do mundo romano, enquanto os romanos o usavam para impor uma rígida organização numérica em seu exército. Havia 10 homens por seção. E 10 seções com 10 homens eram chamadas de uma centúria. 2 centuries were called a manipulus, which means literally a handful, which I imagine 200 Roman soldiers probably were. Até as punições eram pensadas em termos numéricos. Se a legião sofresse uma derrota humilhante, toda ela seria dizimada, no sentido da palavra decimare em latim. Fosse qual fosse a culpa individual, um soldado em cada 10 era sacrificado. The great aim of the Roman world was to keep things ticking over. Theoretical mathematics just wasn't them. Mark you, I'm not surprised. I mean, the Roman numerals don't exactly make it easy, do they? I mean, look at them. They're just an elaboration of the old notches on a bone. The only sophistication being new symbols as the numbers get more unwieldy. V for 5, X for 10, C for 100, up to their symbol for 1,000,000. But it's still just a simple counting system. Fine for writing inscriptions on tombs, but not much cop for the complications of theoretical maths. Well, you try writing 1,000,000,000 like that. In modern numerals, it takes me about 8 seconds. I tried it. In Roman numerals, it would take something like 16 minutes. Não é surpresa, então, que os algarismos romanos sequer fossem usados para calcular. Qualquer cálculo tinha de ser feito em uma tábua de contar, uma versão primitiva do ábaco. Os numerais em si eram apenas usados para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, diferentemente dos gregos, nenhum matemático romano seja celebrado nos dias de hoje. Enquanto o poder de Roma se espalhava, o mesmo acontecia com seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, caiu sob o controle romano. E mesmo quando o Império começou a ruir, seus numerais continuaram em pé. Mas apesar de o sistema romano parecer indestrutível, ele não era. Seu nêmesis veio do Oriente, para ser mais preciso, da Índia, no ano 500 depois de Cristo. Ou mais ou menos isso. O número 1 tinha um primo indiano que costumava viver em uma atmosfera mais purificada. O iluminado. Os indianos pareciam se preocupar menos com a organização militar e mais em renunciar ao mundano e alcançar a iluminação. Mas o Nirvana não estava logo ali dobrando a esquina. Para alcançá-lo, era necessária uma jornada muito, muito longa que levava muito, muito tempo. E a fim de compreender essa ideia, os indianos criaram números estupendamente grandes. Take a raju, for example. A raju is the distance covered by God in 6 months. If he travels 1,000,000 kilometers in every blink of his eyelid. Or how about a pallia? A pallia is the length of time it would take me to build a cube of lamb's wool 10 kilometers high, if I were to lay 1 strand every century. Here's one I made earlier. Well, these were the sort of numbers that could have made one feel, well, small, if he hadn't had a little help from his friends. Unlike the Romans, the Indians devised a system that could cope with vast numbers. They developed a different symbol for every number from 1 to 9. 1, 2, 3. Or if you do them quickly, you get
Arabic numerals. नहीं है, अरबी नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ है. हम लोग हिंदुस्तानी इसे 2000 वर्ष पहले से प्रयोग कर रहे हैं. He's right, you know. Os algarismos que usamos hoje são chamados de arábicos, mas na verdade surgiram na Índia desde o ano 500 a.C. But then, around 1500 years ago, or a little longer if you're watching a repeat of this program, someone came up with a stupendous, incredible, extraordinary idea. The biggest revolution in numbers since the Sumerians invented maths. A creation that would change the world. They invented an entirely new number.